Olá, meus caros e nobres amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar uma história de quando eu estava no ensino fundamental e, na verdade, ensino médio lá no Rio Grande do Sul. E eu morava numa cidade que não tinha boas escolas de ensino médio, então eu estudava em outra cidade, que ficava mais ou menos 50 quilômetros de distância. E aí todo dia eu tinha que acordar muito cedo, no caso, muito cedo para um jovem de, sei lá, 15 anos que eu tinha na época, era 5 horas da manhã, e muitas vezes no inverno de -1, -2 graus, para poder pegar minha van, passava né, um micro-ônibus, sei lá, uma van escolar, que levava eu mais uma dúzia ou 2 dúzias de pessoas aí que estudavam nessa outra cidade, né? E eu me recordo muito bem de que era difícil de acordar, é claro, né? Acordar 5 horas da manhã num frio bem intenso. E só que era muito difícil de eu falhar. Por quê? Porque se eu falhasse muitas vezes eu ia acabar repetindo de ano, né? Ou até meu pai mesmo não deixaria talvez eu cometer aquelas falhas, tendo em vista que ele às vezes acordava comigo até eu entrar no ônibus e tudo mais. Então percebam que eu conseguia acordar cedo nessa época. Depois eu entrei na faculdade, eu me mudei para a cidade, né, para essa outra cidade onde eu ia todos os dias. Eu me mudei para essa cidade. E aí ficou muito mais fácil, né, de a locomoção e tudo mais. E também eu entrei na faculdade, uma faculdade noturna, na Federal, né, no curso de Engenharia de Produção. E aí era à noite. E o que acontecia? Então eu não tinha mais nenhum compromisso fixo pela manhã. E a partir dali, o meu hábito de acordar cedo foi pro saco. Comecei a acordar muito tarde, né? Acho que eu passei para 7, 8, 9. Quando foi ver, eu estava acordando entre 10 e 11 horas todos os dias. E isso acabava com a minha rotina, na verdade não tinha rotina, acabava com o meu dia. Eu comecei a praticar um treino, né? Um treino não era bem musculação, era um treino meio funcional, às 11 horas da manhã. E isso era pra mim, pelo menos ali 3 vezes por semana, era algo que fazia acordar pelo menos às 10, né? Ter que se arrumar e ir lá pro treino. Às vezes eu acordava 11, chegava no treino 11h20 já atrasado. Então, pra vocês verem que eu tinha muita dificuldade. E embora tenha tentado algumas vezes acordar cedo, assim, querer pegar esse hábito, era muito difícil. Mas era muito difícil. Então, quando as pessoas vêm até mim e falam, né, sobre a dificuldade de começar a acordar cedo, podem ter certeza, eu sei como é. Eu lembro na pele o quanto era difícil. Então, realmente, quando nós não estamos habituados a fazer algo e surge o desejo e a gente tem vontade de começar a fazer aquilo, eu sei a resistência que isso causa. Claro, hoje eu acordo todos os dias às 4h20 da manhã e vou falar um pouco sobre isso. Exatamente o tema do vídeo é esse, né? Eu quero falar um pouco para vocês sobre como fazer isso, como conseguir sair de uma rotina onde eu não consigo acordar cedo, tenho essa dificuldade, para finalmente adquirir o hábito de madrugar ou acordar o horário que você desejar, né? Que seja 7, 6, 5 ou às 4, mas que você consiga cumprir com aquilo que para você faz sentido, que você tem desejo de fazer. Beleza? Então essa é a minha... Como é que dá pra falar? O meu compromisso com você aqui nesse vídeo. Então permaneça que eu vou te entregar essas chaves, ok? Mas o que acontece? Deixa eu tomar um golinho d'água. Mas o que acontece então? Eu sei muito bem as dificuldades que nós encontramos ao tentar fazer isso. E qual que é o primeiro problema? Que uma vida onde nós não enfrentamos as dificuldades que nós encontramos no caminho gera uma vida medíocre. Então eu tinha uma vida muito medíocre, eu tinha uma vida muito ruim nessa época. Uma vida onde eu não conseguia ter força na minha palavra. Se eu falava que eu ia fazer algo, as pessoas não podiam contar comigo. No fundo, nem eu mesmo contava comigo. Porque eu sabia que eu não conseguia honrar minha palavra muitas vezes. Se eu falava que eu ia fazer uma dieta, alguma coisa, eu sei que eu não ia conseguir. Por quê? Porque aparecia a dificuldade, como eu sempre falo da torta de limão, né? Na minha frente, eu não conseguia recusar. Eu falava que ia acordar cedo para ir correr, fazer algum compromisso, meus amigos sabiam que eu não ia comparecer. Eu não era uma pessoa digna de confiança. E é claro que isso vai gerando uma vida meio derrotada. Qual que é o negócio aqui? Percebam que Jordan Peterson fala isso no seu livro 12 Regras para a Vida, na primeira regra.
Uma lagosta que perde uma batalha, ela tende a se tornar uma lagosta perdedora e ela vai dificilmente entrar em novas batalhas. E ela vai ter um péssimo território, péssimo alimento, péssimas parceiras. Então perceba o seguinte, na vida humana existe uma correlação que acontece com as pessoas. Quando a pessoa tem uma mentalidade de derrotada, porque às vezes ela já tomou muita porrada da vida, né? Não foi a pessoa mais popular, tomou um fora quando era moleque, começou a acordar tarde, não tem rotina, não presta pra nada, não é digno de confiança. Ela tende a entrar num vórtex negativo, onde ela já acorda 11 horas, já nem sabe mais onde é que tá direito ali, aquele dia meio bagunçado, corrido, esquisito. E isso vai gerando para ela consecutivas derrotas no dia. Essa pessoa começa o dia já derrotada e tende a adquirir novas derrotas. E é claro que isso vai gerando uma vida estéril, uma vida enfraquecida, uma vida como ela não deveria ser. Uma vida aquém da sua potência, aquém daquilo que ela pode vir a ser. E exatamente as pessoas sabem disso. Eu sabia disso nessa época. E é isso que me doía muito interiormente. Isso me causava um vazio no peito. Quando as pessoas falam falta de propósito, falta de sentido, eu acredito que aqui more uma das possíveis causas. Não quer dizer que é a única, mas uma das possíveis causas é essa. Eu vivo aquém da minha capacidade, eu sei que poderia estar entregando mais, fazendo mais, e eu fico aqui nessa mediocridade. E é claro que isso vai causar um sofrimento natural que vai causar um sofrimento. Então o que acontece? Essa é uma vida que não vale a pena ser vivida. E eu percebi isso. E existe uma importância muito grande em acordar cedo, exatamente por causa desse momento. O São José Maria Escrivá chamava de minuto heróico, né? Um minuto onde toca o seu despertador e você levanta. Perceba que se você disse que vai acordar em certo horário, é porque é algo importante para você. Na época que eu estava no ensino fundamental, se eu não acordasse na hora, eu ia repetir de ano. Então, perceba que em algum momento talvez você tenha perdido isso. Você perdeu algo pelo qual realmente vale a pena lutar. E quando você encontra, talvez você esteja tão fraco que você não consegue mais lutar por aquilo. Então agora é o momento de ambas as coisas. Ou adquirir um motivo pelo qual vale a pena lutar, que eu diria que é o passo número 1. E 2, adquirir a força para conseguir lutar por aquilo até o último dia da sua vida. E perceba que isso é atingir o máximo potencial humano. É saber para onde está indo. Nós temos essa característica projetiva de jogar para frente. Então eu sei o que eu quero conquistar, onde eu quero chegar, o que eu quero realizar. Pelo menos parcialmente, porque quando eu chego lá eu posso encontrar novas coisas ou até alterar a rota se necessário. Mas o mínimo que eu tenho que ter é uma clareza de para onde eu estou andando. E também a força de caminhar. Significa que você vai alcançar? Talvez não. Mas não é sobre alcançar, é sobre dar o bom combate a cada dia. Então essa primeira vitória do dia, ela gera um grande impacto naquilo que nós estávamos falando da mente das lagostas, né? É como se eu começasse a fazer a minha mente, o meu cérebro, sei lá como você pode chamar isso, as suas virtudes, elas perceberem que você tem uma mentalidade de vencedora, você já começou o dia com uma pequena vitória. Levantar da cama no horário proposto, arrumar a cama. Acabou. A partir dali, você vai para a próxima tarefa. Então, você já está se habituando a cumprir com a sua palavra, a cumprir com as suas responsabilidades, a fazer aquilo que precisa ser feito. E perceba que quem não é fiel no pouco, não será no muito. Então é através dessas pequenas fidelidades de coisas que são importantes no dia a dia que você vai adquirindo a grande fidelidade de conseguir cumprir as grandes demandas. Quando o mundo, ou as coisas, ou o seu trabalho, ou sua família demandar algo muito importante de você, você vai estar apto a reagir. Você vai estar apto a corresponder à altura, porque você já vem fazendo isso todos os dias. Perceba que alguém que quer correr uma maratona não começa saindo correndo os 42 quilômetros. Ela corre 1, depois 2, 3, depois repete o 3, depois vai para o 4 e assim ela vai fazendo uma progressão. Então é necessário começar por onde você consegue, nem que seja muito pequeno, e começar a progredir com isso. Acordar na hora é algo muito bom, seja 7 horas, seja 6 horas, o horário que você falar, que você colocar como uma coisa importante para você. E se manter fiel a isso, beleza?
Então acho que ficou muito claro o grande impacto positivo que isso pode causar na sua vida, onde você se torna uma pessoa vencedora, ou pelo menos começa a trabalhar isso em você. Chega um momento que esse vórtex que te puxa para baixo, onde tudo gera derrota, você joga esse sistema para cima e você começa a gerar uma sucessão de vitórias. Então, olha que engraçado isso. Você começa a fazer as coisas crente que você vai conseguir, o que aumenta a sua energia, o que faz com que você consiga e aumente a crença que você é capaz. E o contrário é a mentalidade de derrota. Você já entra na atividade como um derrotado, o que faz com que você não deposite uma boa energia, o que faz com que você realmente falhe. E aí aumenta a crença da derrota. Então, às vezes, você só precisa girar isso para o fluxo positivo. E isso gera um trabalho, porque você está habituado ao negativo. Então vai levar um tempo, vai gerar um esforço muito grande. Eu não sou um mentiroso, falar para vocês que existe a pílula mágica, que é fácil, divertido. Não é. É uma batalha mesmo, uma luta diária. E tem que ser assim, porque é justo que o que muito vale, muito custe. Então, mas é um negócio, né? Então vale a pena lutar por isso. Beleza? E como fazer isso então? Duas coisas que a gente já comentou mais cedo, mas agora nós vamos entrar nisso profundamente, que é motivação. Não uma motivação no sentido de estar motivado, de olhar um vídeo no YouTube e ficar emocionado, entusiasmado. Não é isso. Motivação tem a ver com o porquê você quer fazer aquilo. O seu porquê tem que ser muito forte. Sem uma motivação, você não consegue fazer o que é difícil. Por que eu vou na academia todo dia? Eu preciso saber o porquê. Então, um moleque de 15 anos que é solteiro, ele é magro ou gordinho, ele vai na academia porque ele quer ficar forte, ele quer ficar bonito, ele quer arrumar uma boa namorada ou que os seus amigos respeitem ele. Isso é ótimo. Um adulto, eu falo... Eu vou pra academia todo dia, por quê? Porque eu sei como é ser magro pra caramba e todo mundo te olhar sem um certo respeito, porque as pessoas te julgam pela sua aparência, você gostando ou não, o mundo é assim. Então eu chegava com o meu chassi de grilo pra poder fazer uma palestra, alguma coisa, eu já via que os olhares eram diferentes. Não gerava o mesmo respeito ou o mesmo posicionamento. Outra coisa, eu quero pegar meus netos no colo, cara. Eu quero poder pegar minha neta, meu neto no futuro e ter força para isso. Enfim, e também fortalecer a minha vontade, né? Fortalecer tudo isso que a constância traz. Então são as coisas que me motivam a ir para a academia. Assim como outras coisas que eu faço, tudo eu tenho muita clareza do porquê que eu faço aquilo. Então você não vai conseguir acordar cedo nem desenvolver nenhuma outra virtude sem ter muita clareza do porquê você está fazendo aquilo. Então o primeiro passo não é ir para cima, vamos colocar em prática, coloca o despertador aí. Não, pô. Você vai sentar a bunda na cadeira, você vai pegar um papel, um post-it, alguma coisa e você vai ficar na frente desse papel até você definir o porquê que você vai acordar às 6 horas da manhã, ou às 5, ou às 4. Por quê? Qual é o verdadeiro motivo e para onde que isso vai te levar? E como que será a sua vida se você não fizer isso? Esse é o passo, você olhar para aquela coisa que você quer fazer, imaginar sua vida daqui a 5 anos com aquela coisa ou sem aquela coisa. Então minha vida, se eu não tivesse começado a acordar cedo, seria uma bosta. Eu seria um marido de merda, minha esposa não me admiraria, eu não conseguiria cumprir com as minhas responsabilidades, eu ia acordar de mau humor todo dia, porque já acorda na confusão da casa ali, as crianças acordando e eu querendo dormir mais, ia ser um saco. Agora, eu acordando às 4h20, eu já consigo fazer um exercício físico, eu consigo fazer minha leitura, as crianças acordam, eu já vou fazer o café da manhã, eu já estou apto, pronto, disponível para o meu dia. Então muda completamente o resultado. Imagina isso em 1, 2, 5, 10 anos. Então percebam, ter essa clareza é o primeiro passo e repugnar, não querer aquela vida onde essa coisa não acontece e desejar ardentemente a vida com aquela coisa que você quer realizar, entende? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça, senão não existe possibilidade de fazer o que é difícil. E segundo passo, técnica. Então a partir daqui eu vou começar a deixar o mais fácil possível cumprir com aquela coisa que eu quero realizar e vou deixar o mais difícil possível não cumprir com aquela coisa. Então, por exemplo, para eu acordar cedo, só tem uma coisa que funcionou e funcionou muito bem, que foi
eu coloco o meu celular, que é onde toca o meu despertador, no banheiro, com a roupa já toda separada do meu dia. Então, no início, tinha muitos dias onde eu acordava, eu ia até o banheiro pensando em voltar para a cama. Eu tinha certeza que eu ia voltar para a cama. Falava assim, cara, tô muito cansado, não vou acordar agora. Só vou desligar o despertador e vou deitar de novo, vou dormir. Só que só do fato de eu já ter que levantar, e aí eu faço minhas necessidades lá, meu número 1. Aí eu lavo o rosto com água gelada, que eu já tô ali mesmo, eu uso o aparelho para dormir, tiro o aparelho, limpo a boca ali, escovo os dentes, coloco a roupa. Cara, já tô desperto. Depois que eu comecei a fazer isso, raríssimas foram as vezes que eu voltei para a cama. Nos últimos meses não aconteceu mais. No início algumas vezes, mas era muito mais difícil. E aí esse hábito foi se fortalecendo, foi se consolidando. Então, sempre que você perceber que algo te mantém preso no vício, tenta tirar um pouquinho. Se você percebe que, por exemplo, algumas pessoas dormem com muita coberta e isso mantém elas presas na cama, porque o ar está no 17, coloca o ar no 23, 24 e pega só um lençol. Entende como esse peso, é até um símbolo, né? Esse peso que me prende na cama já é menor, então eu consigo levantar melhor. Então essas técnicas, essas coisinhas vão te ajudando a manter aquilo que você quer fazer. Só que aí você tem que ter essa estratégia. Não adianta você fazer um dia, não fazer no outro. Vê o que vai funcionando e mantém. Com clareza de onde você quer chegar. Repunando aquilo que você não quer. E aí a técnica entra para te auxiliar. Tornar aquilo mais fácil. Eu não sei hoje como seria eu colocar o despertador do lado da minha cabeceira. Até posso fazer esse teste. Eu acredito que eu levantaria tranquilo. Inclusive hoje eu já estou acordando às 4h20 antes do despertador tocar, de tão habituado que o meu corpo está em acordar esse horário. Porém, eu não fico me testando também. Eu sei que funciona dessa forma, eu mantenho assim. Eu levo as coisas para o banheiro, deixo tudo pronto e aí eu consigo fazer isso com tranquilidade. Então isso é uma técnica, mas eu quero que você use a sua imaginação. O que eu posso fazer? Isso aqui é muito artesanal. Se você quer uma ajuda particular, comenta aqui embaixo, mentoria, que eu vou te mandar aí as possibilidades que eu posso te ajudar particularmente. Eu posso pegar na tua mão e te ajudar a fazer isso acontecer. Mas se você não quer isso agora ou não tem condição, tudo bem, eu tô aqui para te ajudar também. Pode comentar aí alguma dúvida, qualquer coisa, eu estou aqui. Porém, eu quero que você pense naquilo que pode funcionar melhor para você. Lembre que é uma guerra e uma guerra precisa de estratégia para ser vencida. Então, faça testes, não tenha pressa. Vai testando, vê o que funciona melhor, vai aprimorando. Se você coloca esse desejo de acordar cedo hoje e daqui a 1 ano você está conseguindo, maravilha. Outra estratégia importante, não tente sair das 10 da manhã que você está acordando para as 4. Se você acorda 10, puxa para 9h30, depois puxa para 9h15, aí 9, entende? A cada uma semana vai subindo 5, 10, 15 minutos. Em 1 ano você está acordando no horário super cedo que você deseja, sem fazer uma mudança brusca, que vai gerar um forte impacto, né, na sua rotina, na sua mente e tudo mais. Então não menospreze essa progressão devagar, lenta, mas com constância. O segredo é sempre a constância. Mais vale 1% a cada dia, um tijolinho por dia, do que querer correr uma maratona num dia e depois não correr nunca mais, vai se lesionar, vai dar problema. Então essas são as técnicas que eu consigo lembrar agora. Mas lembre-se, existem várias e cada um vai responder diferente com isso aqui. E aqui você vai ter que usar a sua imaginação para poder pensar em coisas melhores ou que vão funcionar melhor para a sua rotina, a sua vida. Beleza? Precisando, comenta a mentoria ou manda a tua dúvida aqui embaixo que eu estou contigo, quero te ajudar. Um forte abraço e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço, pessoal. Até mais.